A Rádio Arte está no ar mais uma vez. E mais uma vez com a professora Nicole Pontes, socióloga. Tudo bom, professora? Tudo É um ótimo. prazer, mais uma vez, pela segunda vez aqui estar na Prazer rádio, imenso. o Arte. Já tem um vídeo da Nicole aqui no canal. Acesse, inclusive, tem uma playlist já, Sociologia na Rádio. Vamos ampliar um pouco essa playlist com mais alguns vídeos. Agora nós vamos falar sobre livros, tá? A ideia aqui eu conversei com a professora Nicole e pedi para que ela selecionasse alguns livros para ela indicar aqui, fazer um breve resumo de cada um deles. Isso, aí eu vou fazer já a propaganda da biblioteca da UAST, né? Sim. A gente está aqui na biblioteca, no espaço da biblioteca aqui. Na sala de vídeo, e resolvemos escolher, né, alguns dos livros que tem disponíveis da sociologia aqui na biblioteca da UAST. Tem muitos, né, para a nossa alegria, nossa felicidade, a gente tem vários livros de sociologia. Muita coisa interessante, espalhado inclusive por várias temáticas, né, teoria social, mudança social, história social, antropologia, que é a nossa ciência irmã. Então deem uma olhada, filosofia também, né, deem uma olhada, venham, porque tem muita coisa interessante. Então eu vou começar, eu escolhi 3 livros aqui, na verdade eu escolhi 4, mas vou falar de 3 depois. Vamos fazer um vídeo para cada livro, né? Eu comecei com um livro que é um manual de sociologia. Quem já foi meu aluno em Introdução à Sociologia já conhece, né? Chamado Sociologia, Sua Bússola para o Novo Mundo, esse manual aqui, né? O livro tem, agora já está, não me lembro nem qual é a edição, mas a gente tem essa primeira edição, acho que tem umas 3 edições para frente, né? Tá para sair uma nova, inclusive revisada, mas é um livro do Bob Greene e John Lye, que são 2 autores canadenses, mas também com adaptação, eu estava dizendo a Viana, né, de professores brasileiros, aqui colegas da UFPE, né, professora Cynthia Hamlin, professor Raymond Mutzenberg, professora Eliane Veras e professor Heraldo Sotomayor, foram todos meus professores. Seria um livro para quem é leigo, para começar por ele? Esse livro, é por isso que eu disse, na minha disciplina de Introdução à Sociologia, eu chamo ele o livro base da disciplina. E aí, assim, a gente nem necessariamente lê sempre ou usa o livro todo, porque ele tem um mecanismo, um processo mesmo de introdução bem geral da sociologia, de como pensar sobre as coisas sociologicamente, né, de como pensar certas ideias. Então fala, inclusive, de histórias individuais, mas fala de elementos que a gente chama macrosociais, mais estruturais, fala da economia, das relações raciais. Então ele vai passando por temáticas, construindo mesmo a própria ideia da sociologia, desde os seus fundadores até pesquisa aplicada em sociologia, dados, informações, etc. É por isso que ele é a bússola, né? Porque ele já dá um norte para quem, como a gente está dizendo aqui, é um livro para quem para quem é leigo em sociologia, começar por ele, e já dá um norte para que ramo da sociologia a pessoa já tem uma... Isso, né? já tem, assim, por que áreas e por que temas você pode se interessar, né? Ele tem uma pegada mesmo temática, depois do processo de introdução, e um processo metodológico, né, dizendo como os sociólogos fazem pesquisa, o que é que a gente usa, e depois vai crescendo, né? Processos sociais básicos, socialização, toda a ideia de formação mesmo dos indivíduos, essa parte da socialização mesmo, a gente estava conversando, né? Qual é essa relação entre sociedade e os indivíduos? Quem vem primeiro? Como a gente se forma? Então essa parte é uma discussão, por exemplo, muito próxima de algumas discussões também da psicologia e do que a gente chama de psicologia social. A sociologia está relacionada a tudo isso. E aí depois a gente já parte para uma discussão mais voltada para os elementos mais gerais da organização social, que é desigualdade social, raça e etnicidade. Então ele vai entrando num princípio temático, né, e observando leituras e material desses princípios temáticos, que autores fizeram essas discussões, como essas discussões aparecem como princípio fundamental na sociologia, né? E também esses temas aqui, eles não são aleatórios, né? Eles estão definidos por parte, né? A gente está falando de desigualdade, depois a gente fala do que são instituições sociais, são os princípios de formação da estrutura da sociedade. Então fala economia, trabalho, religião, educação, política, família, né? Que não são temas que aparecem à toa na discussão sociológica, são temas que guiam todo o processo de construção da disciplina de sociologia como
ciência, né, e como disciplina. Então a gente sempre trabalha dentro dessas lógicas temáticas, né? Vai falar sobre comunicação de massa e depois vai falar sobre esse tema que é fundamental, que a gente falou um bocado ainda agora também, que é a questão da mudança social, né? Então a gente fala aqui, das estruturas de organização da sociedade, né? Família, política, religião, educação, meio de comunicação, economia, trabalho, etc. E depois já para esse outro lado do processo de discussão, que é a mudança social. A gente tem uma sociedade estruturada a partir dessas instituições fundamentais que organizam a nossa vida cotidiana, mas a gente precisa entender também que essa estrutura não existe sozinha, a gente faz parte dela e a gente pode transformar ela. Então, a parte importantíssima da sociologia é pensar essa questão da mudança social, né? E como é que a gente muda o mundo, como é que a gente transforma essas coisas. E a gente não muda aleatoriamente, a gente muda dentro de um padrão de comportamentos, né? Então a sociologia como ciência está constituída a partir dessa ideia, né? Que os indivíduos agem a partir de uma lógica de padronização, de organização coletiva. Então as discussões nesse livro têm esse sentido, né? Elas são obviamente discussões do princípio, mas ele tem também nesse formato processos interessantes de resumo de cada capítulo, mas resumos a partir de questões fundamentais também, né? Para a compreensão daquilo que está sendo discutido, tem glossário, tem, né, uma boa bibliografia apresentada durante o livro inteiro. Tem uma pergunta, né? Do que é experimento, né? Então quer dizer que ele coloca a sociologia também como uma área onde você pode utilizar experimentos como... Isso. Principalmente no seu princípio, como uma metodologia, né? Como um método de pesquisa. Hoje em dia é um pouco mais complicado falar, aqui nessa parte que ele pergunta o que é experimento, quando está falando das metodologias, é um momento onde ele fala dessa relação com uma área da psicologia social, principalmente nos anos 60, onde houve esse boom de experimentos sociais. Porque quando fala em experimento, a gente pensa em física, pensa em química, né? Mas houve um boom de experimentos sociais que trouxeram conhecimentos muito importantes, teorias sobre o comportamento humano muito interessantes, mas que hoje em dia a gente tem princípios éticos que a gente organiza esse processo, né? Por exemplo, isso foi na época dos 60, 70, o pessoal tentando explicar por que, por exemplo, as pessoas que estavam envolvidas no processo do Holocausto, tanto os judeus quanto os alemães, porque uns aceitavam uma lógica da violência, enquanto outros aceitavam ser os perpetradores dessa violência. Então era discutir aí a obediência, como isso acontece na existência humana. Isso era uma preocupação tanto da sociologia, porque é pensar coletivamente como é que as pessoas aceitaram ser mortas, né? Embora as pessoas não tenham aceitado, mas assim, como assim um grupo de um determinado, um grupo que não era necessariamente a grande maioria, dominar aquela quantidade tão grande de pessoas? E aí tem vários livros sobre isso. Esse eu posso depois dar... tem muitos livros, muitas discussões sobre esse tema, né? Que estão lá em Hannah Arendt, etc. Mas assim, esse é um manual que eu acho excelente. E aí é importante dizer também, nesse processo de introdução da sociologia, quando esse manual fala da sociologia geral, né, do que a gente chama os autores fundantes da sociologia, Auguste Comte, Durkheim, Weber, Marx, etc., esse é um dos poucos manuais nesse sentido que já integra a presença das mulheres, que já integra a presença de autores negros. Por exemplo, ele vai falar do W.B. Du Bois, ele fala da Julia Cooper, que são autores importantes na sociologia americana desde o seu princípio. Ele fala da Harriet Martineau, que é, né, eu acho, agora na atualidade, o grande nome que está sendo resgatado para estar junto com Weber, Marx e Durkheim, que são os três porquinhos da sociologia, né? Ou os pais, eles são os pais fundadores. Sim. Marx, Weber e Durkheim. Que tristeza, a sociologia é uma ciência que não tem mãe, mas ela virou a grande mãe agora, né? A Harriet Martineau é essa figura. Então, assim, esse livro já figura minimamente uma discussão sobre a Harriet Martineau, já fala dela, fala de alguma das suas influências, né? Fala de algumas autoras
brasileiras também, eu estava fala da Anísia Trindade, né? Fala do processo de adaptação dessa lógica do Brasil e fala do Brasil. Os exemplos, né, vão desde exemplos tradicionais do que a gente chama da sociologia inicial ali europeia, né, mas também trazem essa perspectiva de uma leitura da sociologia brasileira, né, dos elementos, principalmente quando fala das desigualdades, dos autores que foram fundamentais na sociologia brasileira, né? Ruth Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, Celso Furtado, Florestan Fernandes, etc. Darcy Ribeiro também, não? Darcy Ribeiro também. Fala de todos eles, né? Na sociologia, né? E na antropologia. Então, assim, é um manual que eu acho, como manual inicial, bastante interessante, né? Já é um pouco antigo, mas os manuais normalmente têm essa tendência de serem antigos e vão sendo revisados. Mas né? é um bom livro para quem vai começar a estudar sociologia. Bom, fica a indicação, né, professora Nicole? Isso. Sociologia, sua bússola para um novo mundo, tá? Robert Greene, et al. Tem várias cópias aqui na biblioteca da UASH. É fácil de achar também online, não é um livro difícil. Ok. Né? Vamos para o segundo livro. Vamos lá. Vamos encerrar aqui esse vídeo, tá? Vamos já fazer mais um vídeo para falar de um segundo livro com a professora Nicole. A Rádio UASH é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Um abraço e até mais.